O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhes Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém a não ser somente Jesus. Quando desceram da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos, celebramos hoje, no dia 6 de agosto, a festa da Transfiguração do Senhor. Na antiguidade, era uma festa muito levada em conta pela comunidade cristã em todos os lugares. Não é à toa que até hoje, no Oriente, por exemplo, é muito celebrada essa festa, é conhecida como Páscoa do Verão, porque no hemisfério norte é verão nessa época do ano. Até mesmo entre nós ocidentais. Pelo que me consta, parece que, por exemplo, em Portugal, no extremo norte de Portugal, tem mais de 100 paróquias dedicadas ao Senhor da Transfiguração. Infelizmente, na nossa cultura, não se torna tão presente as paróquias ou comunidades dedicadas a algum mistério da fé ou a algum fato ocorrido narrado pelo Evangelho. Que pena. Parece que muitas devoções privadas tomaram mais o lugar que deveria ter nosso Senhor Jesus Cristo no nosso alimentar a fé. Paciência. Então, celebramos a transfiguração do Senhor, o dia em que, sobre o monte Tabor, ele fez com que Pedro, Tiago e João enxergassem além do que os olhos não podem ver. Isso é transfigurar. Figura é que tudo aquilo, toda matéria que reflete luz e que os nossos olhos podem ver. Transfigurar é mostrar além. Quem visse Jesus no dia a dia veria um homem qualquer. Porém, naquele momento, quem olhou para ele viu a glória de Deus. Essas leituras da transfiguração, elas sempre nos são propostas no 2º domingo da Quaresma, todos os anos, podem observar. Porque a transfiguração do Senhor coincide com o início do anúncio da paixão, quando Jesus começa a dizer que precisa ir a Jerusalém, sofrer, morrer e ressuscitar. Até aquele instante, Jesus se manifestava pelos seus discursos e pelos seus milagres. É muito fácil acreditar num Deus que fala bonito ou que opera prodígios e resolve problemas. Porém, o Senhor precisa avisar que existe a realidade da cruz. Nós não podemos nos furtar à realidade da cruz. Ele mostra a glória que
ele já tem como Deus e que virá mais ainda dele gloriosamente ressuscitado. Ele mostra a glória para todos aqueles que, trilhando o mesmo caminho, certamente irá alcançá-la. Não é à toa que Jesus vai dizer: onde eu estiver, estará também o meu servo. Quem crê em mim fará as obras que faço e fará ainda maiores. Porém, é necessário abraçar o mistério da cruz. Quem quiser viver a vida inteira livre de qualquer pendenga, de qualquer sofrimento, de qualquer tribulação, então é melhor desistir o quanto antes. Por quê? Não estou mandando ninguém se matar, pelo amor de Deus, porque parece que tudo que a gente fala hoje em dia é distorcido. Que coisa. Uma vez uma pessoa lá de Itabaiana costumava dizer sempre: quem não quer ficar velho, morra novo, né? Então, quem não quer enfrentar o sofrimento, então morra enquanto ainda está feliz. Bom, acho isso um pouco exagerado, mas de certa forma é uma forma jocosa. Você sabe o que é uma forma jocosa? Alguns olharam para mim agora com uma cara assim. Jocoso quer dizer colocar uma pitadinha de bom humor para a gente dar umas risadas. Mas parece que até isso o povo de hoje em dia não está entendendo mais. A gente tira uma brincadeira e outros entendem como ofensa. Bom. Na transfiguração, nosso Senhor toma consigo Pedro, Tiago e João como testemunhas, para que no momento do sofrimento e da cruz eles possam animar os outros, para que no momento da cruz eles não desanimem, eles não desistam, para que recordem quem é aquele que está se submetendo ao sofrimento e à morte. Porém, é bom lembrar, esses mesmos três, Pedro, Tiago e João, que tinham visto a ressurreição daquela menina, lembram? Talita cum, que tinham visto a ressurreição da filha de Jairo. Esses mesmos três que viram o Senhor transfigurado no monte, quando a hora da agonia no Jardim das Oliveiras, quando Jesus pede para rezar com ele, eles adormecem. E quando Jesus é preso, eles desaparecem. Pedro chega até mesmo a trair. João depois aparece no pé da cruz ao lado de Nossa Senhora e das outras mulheres. Vai ver, ficou com vergonha, porque as mulheres tinham mais fibra, tinham mais coragem. Aí ficou com vergonha e apareceu. Nem sempre testemunhar milagres garante a nossa fidelidade ao Senhor a toda prova. Pensem bem, é necessário que a gente esteja disposto a abraçar o mistério da cruz como o Senhor o fez. Na transfiguração aparecem alguns sinais. O Senhor brilha, tal como na nossa primeira leitura do profeta Daniel, que teve a visão da glória de Deus. Um ancião de muitos dias, sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como lã pura. Os cabelos da cabeça brilhantes, símbolo da imortalidade, da eternidade de Deus. A veste branca e brilhante, símbolo da glória de Deus. O trono, que eram chamas de fogo, símbolos do poder de Deus. E assim por diante. Já no Novo Testamento, Cristo faz algo semelhante diante daqueles três e aparecem duas testemunhas do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Isso também é simbólico. Moisés simboliza a lei, Elias simboliza os profetas. Mas espera aí, padre, não tem nenhum livro do profeta Elias? Pois é, né? Por que será que não apareceu Abraão e Isaías, por exemplo? Foi justamente Moisés e Elias. Primeiramente, a lei e os profetas. Em segundo lugar, ambos viram Deus, estiveram na presença de Deus, foram iluminados pela glória de Deus. Segundo os relatos do livro do Êxodo, Moisés subia ao monte e quando descia, o seu rosto brilhava. Teve uma hora que brilhou tanto que pediram que Moisés mantivesse o rosto coberto. Tanto que até hoje, se vocês olharem algumas pinturas sobre a vida de Moisés, normalmente ele será representado segurando as tábuas da lei. Tem gente que pensa que são chifres, mas são como que dois raios de luz saindo assim da cabeça dele. Vocês já viram alguma pintura ou algum desenho nesse sentido? O significado é esse. Porém, nenhum deles ousou olhar para Deus. Elias também.
quando fugindo da ameaça de morte que havia sofrido de Jezabel, ele vai ao Monte da Aliança e tem aquela tempestade e trovão onde Deus não estava. Depois, na brisa suave e mansa, Deus se revelou, a glória do Senhor passou diante dele e ele cobriu o rosto. No Antigo Testamento acreditava-se que só se era possível ver a Deus quem já estivesse na glória eterna, quem já tivesse morrido. Porém, com a encarnação do Filho de Deus, Deus se torna visível com um rosto como o nosso. E até aquele instante, todo mundo só olhava para ele e via um homem, uma criatura. No alto do monte, na transfiguração, ele faz ver sua glória que tem como Deus. E Moisés e Elias, já com o rosto descoberto, podem olhar para Deus face a face. Pedro, embasbacado, digamos assim, com a cena, esquecendo até de si próprio, propõe fazer as tendas para Jesus, Moisés e Elias. Esquece de si e dos companheiros. Como se quisesse dizer a Deus o que Deus deve fazer. É a nossa velha mania de seres humanos, de querer forçar a Deus a fazer o que a gente quer, de querer dizer a Deus o que Deus deve fazer. Ou vai dizer que você nunca rezou nesse sentido. Deus, me dê isso, Deus, me faça aquilo, Deus, eu estou precisando disso. Como se Deus não soubesse que você está precisando, né? Pois bem, temos a velha mania de dizer ao Senhor o que Ele deve fazer ou como Ele deve agir. O mundo de hoje não é diferente. O mundo de hoje, na maioria das vezes, nem está tão interessado em dizer a Deus o que Ele deve fazer, mas parece que está mais interessado em dizer a Deus para Ele se calar. Porque parece que algo da palavra de Deus é extremamente incômodo aos ouvidos dos nossos tempos. Especialmente quando Deus nos convida à conversão, à mudança de vida, a deixar o pecado. E quando o nosso Senhor também vai falar, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Até hoje tem gente que, mesmo se dizendo cristão, rejeita esse tipo de exortação que Jesus fez. É muito fácil quando alguém promete, pare de sofrer, tenha prosperidade, tenha sucesso, consiga o que você quiser. Em muitos lugares esse tipo de discurso faz sucesso. Muito sucesso. E as pessoas fogem da cruz. Na minha terra tinha um provérbio que dizia aqui, fulano foge de tal coisa, tal como o diabo foge da cruz. Conhece esse ditado? Pois é. Então, na minha terra, desde pequeno, eu aprendi que quem foge da cruz ou é o demônio ou quem está assim com ele. Então, quando eu vejo as pessoas rejeitando o mistério da cruz, querendo ver o Jesus apenas o glorioso, todo-poderoso e milagreiro, mas na hora que o sofrimento toca a si próprio, que nosso Senhor chama a participar do mistério da cruz, a pessoa foge, capa o gato, procura soluções mágicas. E ao procurar soluções mágicas, corre o risco até mesmo de estar procurando a ajuda do demônio sem se dar conta. Cristo transfigurou para nos preparar para a cruz, que Ele vai passar primeiramente. E para depois nos dizer, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Não há a glória da eternidade sem o mistério da cruz. Não existe alegria eterna sem antes a gente enfrentar, como Deus enfrentou, a dor, o sofrimento, a morte. Porque essas realidades tocam a todos nós, meus filhos. Cedo ou tarde, se elas ainda não apareceram, elas vão aparecer. Nosso Senhor, como resposta a essa questão, não deu mágica, um plim-plim que faz, estala os dedos, diz Shazam, Alakazam, abracadabra e tudo se resolve. Nosso Senhor não fez isso. Para nos dar uma resposta à questão do sofrimento e da morte, Ele próprio se submeteu ao sofrimento e à morte. O Senhor se transfigurou para que quando chegar a tua hora de passar na pele o mistério da cruz, tu te recordes em quem tu colocaste tua esperança, em quem tu confiaste, em quem tu acreditaste. Para que tu recordes que aquele que também passou
pelo mistério da cruz, está na glória e te chama à glória. Não foi para se mostrar ou mostrar que era poderoso. Foi para nos preparar. Sinta-se exortado pelo Senhor. Acorde enquanto é tempo. Sofrimento, dor e morte vão chegar na nossa existência humana, querendo ou não. A diferença estará entre quem crê e quem não crê, no sentido que essas coisas terão. Quem não crê, desespera. Quem crê, transforma em redenção, quando oferece por amor àquele que primeiro sofreu por nós. Se você aprender a oferecer aquilo que para você é sacrificante, desde agora de forma voluntária, quando chegar aquelas dores que nós não escolhemos ter, certamente a graça de Deus já terá preparado todo o terreno no seu coração para que aqueles momentos tenham sentido, não sejam desesperadores. Que a graça do Senhor nos alcance, que tenhamos aquela segurança de saber em quem pomos a nossa confiança. E quando chegar a minha hora, Senhor, me ajude que eu não me esqueça. E quando chegar a minha hora, Senhor, me ajude a tomar de verdade a minha cruz. E quando chegar a minha hora, eu não busque outras consolações, a não ser em nosso Senhor, que me amou e por mim se entregou. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.